Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí à nossa segunda parte da aula de estatística. Na primeira parte a gente abordou a parte ali de média aritmética, né, de mediana, de moda. E hoje a gente vai falar um pouco mais de média aritmética ponderada e de variância e desvio padrão, beleza? Vamos iniciar aí as nossas aulas, beleza? Então, não sei que horas você está vendo aí o vídeo, então meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite aí com a nossa garrafinha de café, beleza? Então, pessoal, aí estão as medidas de tendência central que eu comentei com vocês, né? Na última aula a gente falou de média aritmética, de mediana e de moda, então agora a gente vai falar um pouquinho de média aritmética ponderada, beleza? O que vem ser, pessoal, a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada nada mais é do que uma média aritmética resumida, para que você não precise escrever vários termos repetidos 10, 15 vezes. Como assim, professor? Digamos que você tem uma sequência de números, de 20 números, em que um dado número aparece 10 vezes. Então você não precisa escrever esse número 10 vezes, né? Você escreve esse número vezes o peso dele. O que significa esse peso? Quantas vezes ele aparece na sequência. É isso que essa fórmula traduz para a gente. Essa fórmula diz que a média aritmética é quem? É o x1. Quem é o x1? É o primeiro elemento. E o que é o p1? É quantas vezes o primeiro elemento aparece. Então, se o primeiro elemento aparece 10 vezes, vai ser o primeiro elemento multiplicado por 10. Beleza? Mais o x2 vezes o p2. O que seria o x2? O segundo elemento. O que é p2? Quantas vezes ele aparece. Se ele aparecer uma vez, o p2 vai ser 1. Se ele aparecer duas vezes, o p2 vai ser 2. E assim sucessivamente. Então, você vai somar todos os elementos multiplicado pelos seus respectivos pesos e dividir pela soma dos pesos, né? Professor, por que é a soma dos pesos? Porque digamos que nós temos uma média aritmética de 3 elementos, em que o primeiro elemento aparece 10 vezes, o segundo elemento aparece 7 e o terceiro elemento aparece 3 vezes. Então nós temos um total de 20 valores, né? 10 mais 7 mais 3. Então nós temos que somar todos os valores e dividir por 20. E esse 20 nada mais é do que a soma dos pesos. O primeiro elemento aparece 10, o segundo aparece 7 e o terceiro aparece 3. Então por isso que a nossa fórmulazinha é essa aí. Beleza? Professor, com número eu não entendo nada, quer dizer, com letra eu não entendo nada. Né? Esse negócio de xn, p1 aí confunde a minha cabeça. Eu preciso de números. Então vamos lá para um exemplo numérico, para que a gente possa verificar, né, como é que isso vai funcionar na prática. Então, olha só, minha figurinha aí esperando você fazer, né, sozinho aí antes de eu solucionar a questão. Essa primeira tabela, pessoal, ela te dá 3 peixes, o peixe A, o peixe B e o peixe C, e o preço deles, e pergunta qual é o preço médio. Então, nesse caso aí, a gente tem uma média aritmética simples, porque o peixe A custa 3, o peixe B custa 5 e o peixe C custa 9. Como é que a gente vai tirar a média dos preços desses 3 peixes? A gente vai somar, né, os 3 valores e vai dividir por 3. A gente vai chegar que a média de preço desses peixes é de 5,67. Esse exemplo é um exemplo de uma média aritmética normal. E como é que seria a média aritmética ponderada? Olha só, olha a diferença de tabela. Perceba que na tabela A você tem apenas os preços dos peixes. Na segunda tabela, a gente tem que o peixe A foi comprado quantos quilos? 18. Então significa que o peixe A, que custa R$ 3, apareceu quantas vezes? 18. O peixe B, que custa R$ 5, apareceu quantos quilos dele? 10. E o peixe C, que custa R$ 9, apareceu 6. Então perceba que a diferença dessa tabela, que é uma média aritmética simples, para essa média aritmética ponderada, é que aqui aparece o peso. Ó. Quantas vezes esse preço de R$ 3 apareceu? Ó? 18. Quantas vezes esse preço de R$ 5 apareceu? Ó? 10. Quantas vezes esse preço de R$ 9 apareceu? Ó? 6. E aí é onde vem a nossa fórmula. Perceba. Quem é o X1? Quem é o primeiro preço? É o preço do peixe A. R$ 3. Quantas vezes ele apareceu? 18, porque foram comprados 18 quilos. Então é 3 vezes 18. Quem é o X2 da nossa fórmulazinha lá? É o peixe B, ó, que custa quantos reais? 5. Quantos quilos que custam R$ 5 foram comprados? 10. Então, o peso, né, dos 5 aqui, ó,
é 10, ele apareceu 10 vezes. E o peixe C, que custa 9, quantos quilos foram comprados? 6, então vai ser 9 vezes 6, dividido pelo somatório dos pesos, que é quantas vezes cada elemento apareceu. Ó, o 3 apareceu 18 vezes, está aqui. Ó. O 5 apareceu 10 e o 9 apareceu quanto? 6. É o total de elementos que nós temos. Porque perceba que aqui nós tínhamos 3 valores. Ó. 3. Aqui nós temos 3 valores, só que cada valor desse apareceu uma certa quantidade de vezes. Ó. Então a gente tem que somar, né, a quantidade de vezes que cada elemento apareceu aí. Ó. Então a gente tem na parte de cima 54 mais 50 mais 54, né? E na parte de baixo a gente tem que são 34 vezes, né? 34 elementos. Que o 3 apareceu 18 vezes, o 5 apareceu 10 vezes e o 9 apareceu 6 vezes. Então você não precisa escrever o 3 18 vezes, você não precisa escrever o 5 10 vezes. E você não precisa escrever o 9 6 vezes. É para isso que a média aritmética vem. A média aritmética ponderada vem para facilitar isso, para que você não tenha que escrever várias vezes o mesmo elemento. Então você usa a multiplicação pelos pesos para facilitar a nossa vida. Né? Então, tirando aí a nossa média aritmética ponderada, a gente vai chegar no valor de 4,65. Perceba, os preços dos peixes são os mesmos. Porém, aqui a gente tem uma média aritmética simples e aqui a gente tem uma média aritmética ponderada, né, que aparece aí peso de cada preço do peixe, né? Porque o peixe A foi comprado 18 vezes 18 quilos, o peixe B foi comprado 10 quilos e o peixe C foi comprado 6 quilos. Então essa é a diferença aí, pessoal, da média aritmética simples para a média aritmética ponderada, beleza? É uma diferença simples, mas que pode fazer toda a diferença aí na hora do seu cálculo. Vamos fazer mais um exemplo para fixar melhor? Olha só, a gente tem aí, ó, e a gente quer saber a média de pontos dessa partida de futebol. Para isso, a questão explica para a gente que a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota é nenhum ponto. Se é nenhum ponto, é 0. Beleza? Então, olha só. A ocorrência está em porcentagem. A gente pode resolver de forma normal. Né? Meu bonequinho está aqui já esperando você tentar fazer. Então, pausa a aula aí e tenta resolver a questão sozinho para treinar, ver se você entendeu direitinho a fórmula. E na sequência você vê a correção. Beleza? Então, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer e volta depois de tentar para ver se você acertou aí o valor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos resolver aí a nossa questãozinha. Então perceba, a vitória, né? A vitória apareceu quantas vezes aí? Nós temos 55. E quantos pontos vale cada vitória? 3, né? Então nós temos 3 vezes o peso, que é 55%. Beleza? O empate vale 1 ponto. Quantas vezes ele apareceu? 30% vezes 30. A derrota, né? 0 ponto, né? Não soma pontos na derrota. Quantas vezes ocorreu essa derrota aí? 15%. Beleza? Então a gente tem os respectivos pontos, né? 3, 1 e 0 vezes as suas respectivas ocorrências, que seriam os pesos. E aqui embaixo a gente tem 100%. Por quê? Porque 55 mais 30 mais 15 vai dar 100%. Beleza? E aí a gente vai ter essa continha aí, que vai ser 165 mais 30, né? 15 vezes 0 é 0, não errar aí, né? Eu sei que o dedo vai coçar para te colocar 15 aqui, mas não faça isso. 15 vezes 0 é 0, beleza? Então esse valor aí dividido por 100 a gente vai chegar no 195. Professor, e se eu não tivesse feito dividindo por 100, porque como é uma porcentagem, se eu tivesse feito de forma mais direta, 55, a gente sabe que é 55 sobre 100. 30%, a gente sabe que é 30 sobre 100. 15%, a gente sabe que é 15 sobre 100. Então, se eu tivesse colocado 0,55 vezes 3, mais 0,30 vezes 1, mais 0,15 vezes 0. Aqui embaixo não tem divisão, mas a divisão seria a divisão pela soma de 0,55 mais 0,30 mais 0,15, que se você somar vai dar 1. Por isso que eu não coloquei aqui, porque a divisão por 1 não faz diferença. Né? Então seria só somar os valores, você chegaria no mesmo 1,95. Então se você faz pela forma numérica mesmo, usando as ocorrências, né? 55, 30, 15 dividindo pelo 100, ou se você faz já aplicando a fração da porcentagem, né? Dividindo ela por 100, vai dar a mesma coisa, beleza? Que é o nosso 195 aí de média
ponderada. Tranquilo, pessoal? Então, dois exemplos aí para a gente fixar como é que funciona a parte de média aritmética ponderada. Que não deixa de ser uma média aritmética, porém você só está resumindo. Ao invés de escrever um número 10, 15 vezes, você coloca aquele valor vezes o 15. E embaixo, para chegar na quantidade total de números, você vai somar o total de pesos, né? Quantas vezes cada elemento apareceu. Beleza? E aí agora vamos falar das medidas de dispersão. Passando aqui um pouquinho depressa. O que são as medidas de dispersão? A gente falou antes das medidas de tendência central, aquelas medidas que tendiam ao meio, né? Média aritmética ponderada, mediana, moda. Essas medidas de dispersão agora, elas vão dizer para a gente quão distante, né, esses valores aí nossos estão das médias, o quanto que eles variam, né, para uma análise mais geral. Né? Para a gente entender melhor, um exemplo para que isso serve, certo? Você deseja comprar, por exemplo, uma empresa. E você tem uma empresa que fatura em um mês R$ 1.000, em outro mês 10 mil, em outro mês 50 mil, em outro mês ela fatura 2 mil. Então perceba que os valores de faturamento eles estão variando muito. Né? Se a gente tirar uma média, a gente vai ver que os valores desse faturamento ele vai estar variando muito, né? Tendo um desvio muito grande em relação à média dos valores. E se você tiver uma empresa que fatura aí, um mês fatura 10, um mês fatura 11, outro mês fatura 9, outro mês volta a faturar 10, ela é uma empresa mais previsível, né? Os valores giram muito mais próximo da média dos valores no geral. Né? Então, ela é uma empresa que não varia tanto ali os valores de faturamento. Então, se você fosse comprar, seria muito melhor comprar essa empresa que varia menos no quesito de arrecadação. Né? Porque já pensou você comprar uma empresa que um mês fatura 50 mil e outro mês fatura 1.000. Né? Você vai ter ali um descontrole nas suas contas. Então, o cálculo da variância do desvio padrão dessas medidas de dispersão serve para a gente ter uma noção disso. Do que é melhor comprar? Né? Uma empresa que varia mais, uma empresa que varia menos. É óbvio que é uma empresa que varia menos, né? Você vai ter ali uma previsibilidade maior dos seus ganhos, dos seus gastos, para que você possa pagar o seu pessoal, enfim. É para isso que as medidas de dispersão servem, que são basicamente a variância e o desvio padrão que a gente vai estudar agora. Beleza? Então, pessoal, vamos calcular aí a nossa variância, né? A variância é essa formulazinha feia aí, ó, que o pessoal olha e se assusta, né? E pensa assim, meu Deus, mas vamos esmiuçar essa fórmula aí para ficar fácil. Né? Então perceba que a variância, a gente tem aqui o sigma, né, ao quadrado, beleza? E por que é ao quadrado, professor? Porque o desvio padrão já vai ser só o sigmazinho, né? Esse 2 já vai passar aí como raiz quadrada, beleza? Então olha só, vamos lá. A nossa variância, o que é? O que é esse xm, né? É a média aritmética dessa sequência de elementos, ó. Então, a gente tem essa sequência de elementos, cuja média é xm. Como é que vai ser calculada a variância dessa sequência de elementos? Vai ser o primeiro elemento menos a média aritmética desses elementos ao quadrado, mais o segundo elemento menos a média aritmética dessa sequência de elementos ao quadrado, mais isso vai se repetir por quantas vezes, por quantos elementos você tiver, até chegar no último elemento, menos a média aritmética, esse resultado ao quadrado. A somatória de tudo isso você vai dividir pelo total de elementos. Se você tiver 10 elementos na sequência, você vai dividir por 10. Se você tiver 20 elementos na sequência, você vai dividir por 20. Esse resultado a gente vai chamar de variância, certo? E para chegar no desvio padrão, você vai pegar a variância e você só vai tirar a raiz quadrada dela. Então, para calcular o desvio padrão, inevitavelmente você tem que calcular a variância, certo? Uma depende da outra. Então, a fórmula é feia, mas na prática ela é simples. Né? Você só não pode se assustar aí com o tamanho da fórmula, né? Nem dos valores que vai ficar na hora que você for fazer a conta. Beleza? Então, a gente tem aí, né, o que é óbvio, né? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância e a variância é o quadrado do desvio padrão. Certo?
Simplesinho. Vamos lá? Então a gente tem aí um exemplo numérico. Ó. Na preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas, 3 atletas do salto em altura a realizar um treinamento diário consideram seus 3 melhores saltos em centímetros. Qual foi o atleta mais regular? Como é que a gente pode demonstrar, matematicamente falando, qual foi o atleta mais regular? Só no olhômetro não dá, né? Porque os valores aqui são bem parecidos. Ó. Então, a gente vai usar qual parâmetro, né, para avaliar quem foi o mais irregular e quem não foi. A gente vai usar exatamente o parâmetro da variância do desvio padrão para dizer aí quem foi o atleta mais irregular. Lembra do exemplo da empresa que eu disse, né? A empresa que um mês faturava 1.000, outro mês faturava 50.000, outro mês caía para 10. Então é uma empresa que tem uma variância muito grande nos valores. E uma empresa que fatura num mês 10, outro mês 11, outro mês 9, ela tem uma variância bem menor, então ela é bem mais previsível, né? Então ela é melhor de ser comprada. Por isso o cálculo aqui dos atletas, porque um atleta que tem uma variação menor nos seus rendimentos, ele é um atleta mais previsível, né? Você pode ter a confiança de que os resultados dele não vai fugir muito daquilo que se espera, certo? Então, pessoal, o primeiro passo para calcular a variância de desvio padrão é você tirar a média aritmética, né? Então, vamos tirar a média aritmética do atleta X. Somamos os 3 valores aí do atleta X e dividimos por 3. A média aritmética simples. Então, a média dele vai ser 155. Beleza? O mesmo vai ser feito aí com os demais. O Y, né? E o C. Barulhinho aí da economia de bateria, né? A bateria está indo aqui no computador. E você vai ter aí essa situação para a gente resolver. Vamos voltar aqui. Média do valor Y, né? 156, o mesmo processo de cálculo, sem problema nenhum. E aí,